E aí, beleza? Eu sou o Luiz Felipe, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje a gente vai conversar aqui no canal sobre como identificar produtos falsos, como saber quais tipos de produtos falsos que existem e entender mais ou menos como que funciona esse processo, que é o processo da falsificação da pirataria de perfumes e serve mais ou menos para cosméticos no modo geral. Para começar, a gente tem que ter em mente que falsificação não é uma coisa exclusiva dos perfumes caros. Perfumes baratos também são falsificados. A gente já tem perfumes da Natura falsificados, Boticário e, pasmem, a gente tem perfumes da Paris-Élysée falsificados por aí no mercado. A ideia por trás disso tudo, que vai ajudar a gente a entender como que funcionam essas falsificações e saber identificar elas, é entender que a gente tem três grandes tipos de falsificação. Primeiro extremo dessa falsificação são as réplicas de luxo. Elas são, como o nome produz, réplicas. Então elas são idênticas ao original. A gente tem um perfume que parece muito com o original, ele tem a cor do original, a embalagem é exatamente igual. Eles têm um trabalho muito intenso em fazer um perfume exatamente igual e, inclusive, as fragrâncias desses perfumes, em geral, são bem parecidas com as dos originais, tendo até uma performance que, às vezes, engana as pessoas. A gente tem, em segundo lugar, as falsificações comuns, que são essas que a gente conhece mais. São falsificações onde a cópia é muito parecida, mas não tanto. Então, a gente tem vários elementos que ajudam a gente a identificar quando esses itens são falsos e como que eles vão funcionar diferente dos produtos originais. E por fim, no extremo oposto, nos baratos, a gente tem os que eu chamo de reaproveitamento. Eu estou usando a palavra reaproveitamento porque tem muito a ver com reaproveitamento de frasco. Em geral, o que acontece é que esses frascos eles são comprados normalmente do exterior, eles vêm para o Brasil só o frasco, às vezes até produzidos no Brasil, mas normalmente isso é uma coisa que acaba vindo muito da China. Esses frascos também muitas vezes são frascos de reaproveitamento mesmo, de lixo, de reaproveitamento de frascos antigos, onde uma pessoa qualquer pega, bota um líquido qualquer lá dentro e vende aquilo como se fosse um perfume original. Então a gente vai ter as réplicas de luxo, que vão estar no lado mais extremo de acabamento e vão fazer réplicas muito parecidas com os originais, as falsificações comuns no meio e os reaproveitamentos na ponta mais barata desse espectro. Entendidos os tipos de falsificação, eu não tenho nenhum perfume falso por aqui, então eu vou pegar um perfume original meu lacrado, é o único perfume da minha lista, de toda a minha coleção que ele está lacrado, que é um backup meu do Lanui Tresor. Eu vou mostrar para vocês alguns detalhes deles e a gente vai conversar sobre esses detalhes e eu vou ilustrar os falsificados com imagens da internet. Então a primeira coisa que a gente tem que ver quando a gente está pegando um perfume original na mão, que a gente comprou ele no Brasil, é o selo Adipec. Esse selinho que fica aqui, eu vou mostrar para vocês num zoom depois no detalhe, mas ele é um selo com alta tecnologia de impressão, ele tem um processo de impressão que envolve relevos, envolve diferentes camadas de impressão e que é muito difícil de falsificar, apesar de que algumas réplicas de luxo conseguem fazer um resultado bem parecido. Vou deixar aqui embaixo um link do site da Adipec para você poder conferir os selinhos seus, dos perfumes que você tiver em casa, se eles cumprem as normas da Adipec e se eles estão de acordo com o que eles deveriam estar como os perfumes originais. Ah, Luiz, mas você está me dizendo que eles reproduzem a caixa, reproduzem tudo e não vão conseguir reproduzir esse selinho? Vão, todos os processos de impressão eles são reproduzíveis. Essas tecnologias como a gente tem da impressão do papel moeda, essas tecnologias como a gente tem da impressão desses selos de autenticidade, elas são reproduzíveis, mas elas são muito caras de serem reproduzidas. Porque o dinheiro, esses selos, eles são produzidos numa escala muito grande e para isso eles usam um maquinário de alto porte e que tem uma escala de produção muito grande. Os falsificadores eles não produzem com esses maquinários. Então produzir peças desse tipo em escala reduzida com custo para que ele pareça o original ficaria muito caro e inviabilizaria o processo de falsificação. Na China a gente já vê nos sites, alguns sites vendendo esses selinhos à venda, mas eles são cópias vagabundas, eles não cumprem os pré-requisitos necessários quando a gente está falando de um selo de autenticidade que você pode conferir no site. Eles não têm os relevos, eles não têm essa variação monocromática não sei nem o termo que se usa para isso, mas é uma variação de cor que muda, tipo holográfica, não é exatamente holográfica a palavra, mas ele tem uma holografia bem específica. Eles têm um ângulo de como esses relevos são feitos e esses processos são muito mais fáceis de serem feitos em alta escala e eles se tornam viáveis economicamente porque eles são feitos numa escala gigantesca. Se a gente tem um cara produzindo isso numa escala muito pequena, fica muito caro e aí inviabiliza o processo. Por isso que o selo da Adipec é um dos melhores fatores para que a gente consiga identificar um perfume verdadeiro. Os perfumes verdadeiros, normalmente, quando você compra em lojas brasileiras, eles também vêm com um adesivo traduzindo todas as informações do rótulo, de fórmula. Aqui tem a validade, porque os produtos vendidos no Brasil têm que ter validade. Vocês vão ver a validade do meu Lanui, que tá aqui. É um backup que venceu em março de 2019, ele ainda nem foi aberto.
Então tem todas as informações aqui de acordo com a legislação brasileira. Então comprei no Brasil, tem que vir com selinho e com selo com a tradução. Tem que vir. Um perfume comprado no exterior, obviamente, não vai vir com esses selinhos de acordo com a legislação brasileira, então você já pode pular para a próxima etapa, que é avaliar o celofane do seu perfume. Esse perfume é um perfume que já venceu em 2019, então vocês têm noção de como essa caixa é velha. Ele tem que ter algumas características que esse aqui, mesmo com todo esse tempo, ele ainda preserva. Então, ter muito tempo, transporte, não justifica que essas coisas que a gente vai falar agora não estejam de acordo. O celofane do seu perfume deve ser perfeitamente liso, ele deve ter as dobras feitas em pontos bem estratégicos, porque isso são dobrados por máquinas. Essa embalagem de celofane ela é feita por máquinas, então não pode ter coisa torta, não pode ter desalinhamento, as pontas do seu celofane, elas não podem estar amassadas, ela não pode ter aqui deve estar bem poeirada, não sei se está pegando para vocês, mas aqui, tadinho do meu perfume, tá com as coisas de poeira, mas a celofane deve ser perfeitamente alinhado, você vê que tem um alinhamento entre as coisas, porque isso não é feito pela mão de uma pessoa, isso é feito por uma máquina. Então por isso que esse alinhamento das coisas, das pontas, a pontinha é perfeita, todas as dobras, aqui embaixo que tem uma dobra quadrada, ela é perfeitamente quadrada e perfeitamente alinhada, porque isso é feito por uma máquina. Então quando a gente tem uma falsificação, em geral, isso não é feito por essas máquinas. Então a gente tem um celofane amassado, fino, de baixa qualidade, ele não tem essa espessura mais grossinha daqui, e esse celofane, mesmo eu fazendo assim, ele não amassa, ele não desforma. Os celofanes baratos, normalmente, quando você faz assim, eles ficam amassados e marcados. Então, o celofane é um dos indicadores de qualidade, porque esses celofanes são caros, a produção deles e a embalagem deles por máquina é cara. Então, se você pegou um perfume que está com celofane amassado, vagabundo, você pegou, ele é fino, a emenda dele não é perfeita, a emenda dele parece um pouquinho descasada para a direita ou descasada para a esquerda, são fatores que podem chamar a tua atenção de que seja um perfume falsificado. Uma vez aberto seu perfume, você abriu sua caixinha, ela está aqui na sua mão. Vou pegar esse outro perfume que também está com a caixa bem detonadinha, mas para identificar para vocês. Peguei uma caixinha antiga de perfume, que eu não tenho muitas caixas de perfume, vocês sabem que eu não guardo meus perfumes em caixa, mas eu tinha essa caixinha perdida debaixo de uma cama, e aí peguei ela para mostrar para vocês. Então elas não vai ser o exemplo de perfeição de acabamento, porque ela tá toda detonadinha, tá vendo? Ela é velhinha, ela tava guardada, jogada num canto, mas serve para mostrar o que eu quero mostrar para vocês. Primeira coisa que vocês devem olhar quando você pega uma caixa de perfume, tirei o celofane, é conferir a tipografia e os detalhes de design. Vocês vão ver que em volta desse pontinho, desse tracinho dourado, ele tem um verniz. Olhar esse verniz e ver se a cor, a tinta rosa e o verniz, que é o que dá o brilho, eles estão perfeitamente alinhados, é um dos fatores que a gente consegue observar bem falsificações. As falsificações, como eles estão fazendo em máquinas de pequeno porte, de menor porte, do que as de produção industrial que a gente usa quando a gente está fazendo perfumes originais, ele não bate perfeitamente as coisas, porque as placas elas não são exatamente iguais. Então, às vezes, as chapas de verniz elas descasam, e aí você fica o tracinho rosa e o verniz um pouquinho mais para a esquerda, o tracinho rosa e o verniz um pouquinho mais para baixo ou para cima. Sinais de falsificação. Outra coisa muito legal que vocês devem conferir, e isso é essencial, é batata. 90% dos perfumes falsos caem nisso. É a tipografia das coisas, a fonte com que as coisas são escritas. Elas devem ser escritas exatamente com a fonte do original. Na dúvida, entra no site, procura uma caixa do perfume no site, uma imagem da caixa, olha como as coisas estão escritas, como é grossinho a letra, como ela é fininha, se elas são todas maiúsculas, se elas são todas minúsculas, o que está escrito. Então aqui está escrito Lancôme Paris. Então aqui, se eu for olhar, os dois são originais, tem que estar escrito Lancôme Paris também, porque as caixas da Lancôme têm isso em comum. Aí ali você tem a Eau de Parfum, aí ali você não tem, você tem a La Folie, porque são tipos diferentes de perfume. Mas se eu estivesse comparando lado a lado, não pode ter texto em outro lugar. A gente às vezes fica com medo deles terem mudado a embalagem, qualquer coisa, mas é muito pouco comum isso mudar. É muito pouco comum a gente ter mudanças de embalagem. Então, quando a gente vê uma mudança, a gente vê a embalagem diferente, o texto está no lugar errado, é sinal de falsificação. Outra coisa que a gente tem que observar é a qualidade dessa embalagem. A gente tem que pensar o seguinte, por exemplo, eu tô dando pra vocês esse exemplo, que é uma caixinha que eu tinha aqui antiga. Essa caixa, ela estava jogada num canto, debaixo de um troço, ela tá toda destruída, ela foi molhada, ela foi tudo, ela foi sofrida. E ainda assim, as coisas que são metalizadas, os metalizados, seja o metalizado rosa daqui, seja o metalizado da tipografia, ele não descasca. Então, se você pegou uma caixa e você observou descascamento, tá? As coisas estão descascando, isso indica uma impressão de baixa qualidade e que é incompatível com a impressão de perfumes originais. Então, eu recebi uma caixa, olhei, a fonte está descascando,
é um indicativo muito forte que isso seja falso. Peguei, observei que a forma com que o texto foi aplicado, ele está desalinhado. Alinhamento também é uma coisa que pega muito falsificação. Normalmente eles não têm essa preocupação e eles não conseguem, por função do maquinário que eles produzem esses produtos, garantir, por exemplo, que o logotipo fique perfeitamente centrado. Às vezes ele fica um pouquinho para a direita, às vezes ele fica um pouquinho para a esquerda, e nesses detalhes você vai identificando na embalagem se se trata de um perfume falso. Alinhamento também é muito comum as marcas estarem suavemente desalinhadas, ou para cima, fora do meio, ou nas laterais. É muito comum a gente pegar uma tipografia diferente. Por exemplo, eu vou pegar deixa eu ver se tem um exemplo bom aqui. Por exemplo, esse L'Oréal de Parfum. Esse L'Oréal de Parfum, ele é uma fonte que a gente chama uma fonte sem serifa, uma fonte humanista sem serifa simples. Então, como eles não têm, os falsificadores, eles não têm a conhecimento de que fonte é essa, eles usam uma fonte qualquer. Então, vai ser uma fonte parecida com essa, sem ser essa. Esse caso, por exemplo, do La Nuit Trésor, ele tem texturas. Então essas texturas aqui tem uma texturazinha com glitter. Essa textura com glitter, ela vai sair. No original ela não sai. Esse frasco está vencido desde março de 2019 e eu ainda consigo ver todos os glitterzinhos dele aqui dentro do plástico. Não tem glitter caído. Então a qualidade da impressão e a aplicação dos detalhes é melhor. Então, se você pegou uma coisa, tá pingando glitter, ou a textura tá saindo, eu passo a unha, a textura sai, também é um indicativo de falsificação. Então, atenção aos detalhes. Pega o frasco e olha com detalhe. Minha dica para vocês é, peguei uma caixa de perfume, tirei o celofane parece original, pego a caixa e olho os detalhes. Ela tem que ser perfeita. A sensação que você tem que ter quando você está com um frasco de perfume é a que a indústria produz, que é a de que aquilo é um produto perfeito. Se tem defeito na caixa, em geral é falso. Se tem defeito, descascamento, se tem uns amassados diferentes. Vocês verem, gente, essa caixa, ela tá vencida desde 2019, ela tá vencida há quase 3 anos. Então, deve ter sido produzida por volta aí de 2014. E ela não amassa, ela não marca, porque é a forma com que ela é produzida. Dentro tem um papelão que protege. Então são várias etapas que vão garantir uma experiência perfeita. E quando a experiência não é perfeita, a gente acende a luzinha vermelha de que pode ser falso. Aí abri, tirei meu perfume da caixa. Como eu tenho essa caixinha do La Folie, peguei o meu La Folie para poder mostrar para vocês, pra gente fazer os comparativos. Primeira coisa que a gente vai procurar é o batch code, o número do lote. Esse número, ele aparece escrito na caixa, ele tá aqui embaixo, em baixo relevo. Eu vou botar para vocês no detalhe. E ele tem que ser exatamente igual ao que está no frasco. Então, o desse daqui é 38R100. E aí, aqui, se você olhar, 38R100. R100. Então, a gente tem o mesmo número em 2 caixas. Ele tem que bater um número. Se esse número não bate com esse, é falso. É garantido que é falso. Porque se essa caixa de um lote e esse perfume é de outro, eles não vieram de uma fonte confiável. Outro detalhe legal pra gente comentar é que uma coisa muito comum em falsificações, e eu não consegui entender muito bem porquê, é a aplicação do código de barra. As falsificações, de modo geral, usam a aplicação do código de barra como adesivo. Então, se você receber um perfume e o código de barra é um adesivo, provavelmente ele é falso. A aplicação do código de barra deve ser sempre impressa, porque é característica do produto. Ah, Luiz, então esse número serve só para isso? Não. Outra coisa muito legal que você pode fazer com esse número é pesquisar se esse número está no banco de dados da marca. Então, o que você vai fazer? Você vai procurar um site, eu escolhi 2 aqui. Um é o Check Fresh, vou botar aqui embaixo escrito checkfresh.com, e o outro é o Check Cosmetics. Você pode pegar esse númerozinho, identificar qual é a marca do produto e colocar esse número. E ele vai te dizer a data de fabricação desse produto. Essa data de fabricação, se não me engano, cicla a cada 9 anos. Então, por exemplo, se eu pego um perfume de 10 anos atrás e jogo lá, ele vai me dar um código de um perfume mais recente, porque esses números são reutilizados a cada 10 anos. Então, sempre que você quiser, tô com dúvida se o perfume é original, pega esse númerozinho, procura um site como Check Fresh e joga lá, que ele vai te dizer se aquele perfume está no banco de dados da marca. E aí ele vai te dizer mais ou menos a data de produção, e aí você pensa, eu comprei em 2005, então se eu comprei em 2005, ele tem mais ou menos 2 anos de prateleira, que é em média o que os perfumes vivem na prateleira. Então ele tem que ter sido produzido entre 2003 e 2004. Então aí você vai saber se aquele perfume que você comprou, ele é original e se esse código se refere a esse perfume.
sempre é bom conferir. Esse check fresh, normalmente quando eu tenho um perfume que chega pra mim ou sem caixa, ou que ele veio de presente de alguém, ou que era alguém que usava e não gostava, eu uso o códigozinho pra testar e é batata. Normalmente, sempre que o perfume é original, o código tá lá. Nunca encontrei um perfume que fosse original e o código não estivesse lá. Minhas experiências com perfumes falsos foram todas assim. Eu comprei já o meu primeiro 1 Million eu comprei no Mercado Livre era falso e eu descobri assim. Joguei o código, quando eu jogo o código lá ele não dá nada. E normalmente quando o vendedor do Mercado Livre você fala que é falso, eles na hora eles falam, ah, tá bom, tudo bem, manda de volta. Eles são muito solícitos para receber o produto falso de volta para evitar que você vá na polícia. Então, sempre que você comprar perfume, especialmente no Mercado Livre, que é meio complicado de comprar perfume, testa a marca. E lá tem quase todas as marcas, tem a Aqualina, tem até essas marcas mais difíceis de encontrar nesses sites, você encontra, joga o númerozinho lá e vê se é coerente a informação que você tinha com a informação do seu perfume. E aqui a gente volta de novo a falar da questão da perfeição. A aplicação desses adesivos que vem no perfume, elas são perfeitas, elas não saem. Mesmo que eu tente tirar ele não descola, ele destrói antes de descolar. Então, se o seu perfume veio com adesivo descolando, é provável que ele seja falso. O alinhamento das coisas, por exemplo, eu vou mostrar para vocês esse perfume visto de cima. O alinhamento dessa folhinha daqui, do tecidinho, com a dobra do perfume é perfeito. E mesmo eu sabendo que ele poderia girar aqui, ele poderia soltar e rodar. A forma com que esse perfume é apertadinho no borrifador também perfeita, muito bem apertada. Aí você pode até empurrar ele aqui um pouquinho mais para baixo para ele ficar para cima. A forma com que está alinhado lá no I3O escrito aqui com o centro do perfume, ele fica perfeitamente alinhado. Porque esses são feitos por máquinas, então é mais fácil você projetar uma coisa alinhada do que uma coisa desalinhada, quando a gente está falando de produção industrial. Então tudo é perfeitamente alinhado. Ah, Luiz, mas as falsificações elas não são produzidas industrialmente? Elas são, mas elas são produzidas em escala menor por máquinas menos eficientes. Então acaba que essa parte dos alinhamentos, do acabamento das coisas acaba não sendo feita da melhor forma possível porque as máquinas são de qualidade inferior e de porte inferior. Ainda avaliando o nosso perfume, mesmo os perfumes mais complexos, de embalagem mais diferentona, eles acabam sendo perfeitos, assim. Você não pode observar nenhuma textura diferente, você tem que passar a mão pelo frasco e sentir para ver se você sente algum tipo de emenda, algum tipo de aspereza, algum tipo de elevação que não deveria estar lá. Os perfumes originais não apresentam esse tipo de deformação. As embalagens têm um processo de qualidade muito rígido, então é muito difícil você achar um perfume, muito difícil não, é impossível você achar um perfume importado ou um perfume até nacional, mas tipo Natura, Boticário, que são um pouquinho mais caros, com uma deformação de embalagem. A Jequiti tinha algumas embalagens que vinham deformadinhas, mas era do processo produtivo deles, e eles eram perfumes mais baratos, então eles estavam falando de uma produção também mais barata. Aqui, perfeição é a palavra. Não pode ter nenhum tipo de oscilação, não pode ter nenhum tipo de desalinhamento. Você tá vendo essas linhas, elas têm que ser todas perfeitamente alinhadas, e essa é um dos fatores que ajudam você a observar bem que aquele perfume é original. Uma outra coisa que entrega de cara se o perfume é original e falso é o borrifador, o spray, né? A gente tem uma dificuldade dessas indústrias menores de falsificação de produzirem esse spray com a qualidade de acabamento que as indústrias maiores conseguem. Então, eles normalmente, o spray do perfume falso, ele é mal feito. Ele é muito parecido com os sprays dos perfumes contratipos, por exemplo, que a gente já falou em outros vídeos aqui do canal. A gente vai ter um spray que a tampinha solta, que esse bagulhinho daqui solta, como acontece às vezes com os da Avon. A gente vai ter um acabamento mais áspero. Se vocês observarem o acabamento desse borrifador, eu posso passar minha mão tranquilamente aqui, não há aspereza, não me arranha. E às vezes os perfumes falsos têm aquela emendinha que inverte, que fica embaixo assim presinha e ela arranha. Aí, batata. O borrifador é batata, normalmente de má qualidade, mal feito, e você consegue identificar bem quando ele é falso. Outro detalhe do borrifador interessante é a canaleta, é o tubinho que passa o perfume. Os tubinhos dos perfumes importados, eles em geral são bem finos e semi-transparentes. Se você afastar um pouquinho, você não vê mais ele. Os dos perfumes falsos, eles são grossos, de plástico vagabundo. Então, quando eu peguei o perfume na mão, passei minha mão para ver se sentia alguma coisa diferente, não senti, olhei o borrifador, ele parecia ok, você passa a mão, você sente que é um borrifador de qualidade, você sente que ele é bem presinho, que ele é de qualidade, você vai direto conferir se o caninho do borrifador
ele é fino ou ele é grosso. Ou ele, às vezes tem, por exemplo, o Dior Homme Intense tem um cano grosso, mas é um cano de bom acabamento. Ele é escuro, ele é marcado. A gente tem sempre um cuidado maior com esses detalhes, enquanto as falsificações, especialmente as falsificações medianas, eles botam qualquer canaleta ali, aí ela fica torta para a esquerda, você vê aquele caninho torto para a esquerda. Normalmente essas canaletas de perfume importado, elas são perfeitamente retas, ou quando seguem algum desenho específico do perfume, mas é a diferença entre um perfume bem produzido industrialmente, e um mal produzido. Você vê a diferença de qualidade nesses pequenos detalhes. E o óbvio, né, gente? Você tem que olhar o líquido do perfume. A gente olha o líquido do perfume, você vê a cor do líquido, você vê qual é a cor que aquele líquido tem, você vê qual é a textura. Se você olhou, você viu uma variação de cor, ou seja, ele é mais claro num lugar e mais escuro no outro. Você viu algum sedimento, alguma coisa sólida dentro do perfume. Você reparou a formação de bolhas dentro do perfume, de bolinhas, tipo bolinhas de ar, também são indicadores de falsificação. Então a gente tem que ficar sempre olhando, normalmente os perfumes importados e os nacionais também, os perfumes melhores produzidos, eles são perfeitamente homogêneos do início ao fim. Você vê a cor dele é exatamente igual em todos os pontos do perfume. Eles não apresentam bolinhas dentro, porque essas bolinhas são ar em suspensão, então eles não têm ar na sua composição e o ar fica bem separado do líquido. E normalmente não apresentam sólidos, a não ser que seja um tipo bem específico de perfume que tem alguma coisa que tem um sólido lá dentro, mas não é para ter sólido. Se você olhou e viu uma poeirinha lá dentro, é falso. E por fim, gente, vamos pro teste de fogo, que pra mim é o que mais me atende quando eu fiz tudo isso e ainda tô com dúvida. Tem perfumes que realmente te levam a uma dúvida. Ele é todo perfeitinho e você fica, meu Deus, será que é falso, será que não é? E dá essa dúvida na gente. Então, a minha prova de fogo para perfumes, quando eu compro um perfume e eu não consegui me identificar com a caixa, ou eu não tenho a caixa para comparar os batch codes, ou é um perfume que não tem batch codes, ou é um perfume nacional que dos perfumes nacionais não tem batch codes. Então, você não tem número de lote escrito no perfume e eu quero saber se o meu perfume é original. Você coloca ele dentro da sua bolsa, vai até a loja onde vende esse perfume, pede para experimentar ele no braço, e eu normalmente uso o antebraço para durar mais tempo. Jogo um pouquinho do perfume da loja no antebraço, ao sair da loja, pego o meu perfume e jogo no outro antebraço. E comparo o cheiro, o tempo de fixação, o tempo de projeção, como que eles vão performar nos dois braços até eu ter certeza de que eles são talvez não exatamente iguais, porque tem isso, por exemplo, esse lá no Tresor é muito antigo, então ele muda um pouquinho o cheiro. Talvez se eu comprar um novo, ele não seja exatamente igual, mas ele tem que performar igual, ele tem que projetar igual, ele tem que ter todas as características que façam com que ele seja o mesmo perfume. Ele pode ter diferenças, mas não grandes diferenças, entende? Não pode ser, eu passei esse perfume aqui, ele durou 1 hora da loja e o meu durou 5 minutos. Então tem sempre essa observação para fazer. O teste do cheiro, em geral, é o que mais tira isso da cabeça da gente. Eu tenho um Spice Bomb que eu comprei e que eu fiquei muito com, assim, o pé na orelha, com uma pulga na orelha, pensando que ele era falso, Ele tinha um batch code batia, a caixa batia, tudo batia, mas eu fiquei com aquela coisa que ele era falso até eu ir na loja, por botar o da loja aqui, botar o meu aqui, passar um dia com eles e ver que eles eram a mesma coisa. Então, sempre é bom no final de tudo, se a desconfiança ainda existe, vocês procurem uma loja e façam o teste de fogo, que o nariz de vocês vai ser o melhor indicativo de que aquilo é uma coisa igual ou diferente, dá pra perceber. E é isso, queridos, espero que vocês tenham gostado do nosso passeio por perfumes falsos. Tava devendo isso pra vocês há um tempo, já tinha falado sobre perfumes falsificados antes aqui no canal e sempre era uma dúvida de como identificar. Essas são as formas com que eu identifico, são formas bem... Que susto, Siri! Nossa, fiquei todo gelado. Eita porra. Tem isso na internet sobre que susto. Ainda tá procurando que susto. Ok, Siri. Obrigada. E é isso, queridos. Espero que vocês tenham gostado sobre o nosso passeio, sobre os grandes mundos das falsificações de perfume. Que vocês estejam mais aptos a identificar um perfume falso quando vocês virem. E, se vocês tiverem dúvida, vocês saibam como reagir diante de um perfume que você não tem certeza se ele é original. Não é uma experiência muito comum pra mim, inclusive não tenho nenhum falso aqui. Eu acho que o grande problema pra mim, que eu acho que vocês devam comprar sempre com mais cuidado, é o Mercado Livre e a Shopee. O Mercado Livre e a Shopee sempre tem umas lojas meio obscuras que acabam trazendo uns perfumes meio estranhos, mas todos os que eu comprei que eram falsos eu consegui devolver e pegar meu dinheiro de volta. Normalmente os falsificadores devolvem o dinheiro com uma certa facilidade.
Usem perfumes originais, evitem aqueles perfumes, especialmente aqueles de bandejinha que vocês veem em camelô, gente. Não sei quem compra aquilo, mas se você um dia pensou em comprar aquilo, não compre, porque aquilo, além de ser extremamente falso, é muito perigoso para a saúde, porque a gente não sabe o que tem lá. Tem estudos que mostram que tem querosene, até veneno de rato em algumas fórmulas desse tipo. Algumas fórmulas apresentam chumbo, então é perigoso para sua saúde. Não use. Perfumes falsos, em geral, não valem a pena. Então a gente tem que estar sempre muito atento do que está acontecendo, mesmo quando a gente está falando dessas réplicas de luxo que as pessoas compram lá fora para ostentar a compra de uma coisa. No caso de perfumes cosméticos e de perfumes do modo geral, é muito perigoso para a saúde utilizar um perfume falso desse tipo. Então eu vou indo nessa, espero que vocês tenham curtido. Se você ficou até aqui, deixa um like, se inscreve no canal se não for inscrito, comenta aqui embaixo para conversar comigo, que eu estou com saudade de ler os comentários de vocês, e deixa um like que você ajuda o canal a crescer, é de graça e não dói. Vou indo nessa, um beijo e tchau, tchau.